Há mais de 2.500 anos, no coração da fértil Mesopotâmia, erguia-se não apenas uma metrópole, mas um conceito que ecoaria por toda a eternidade: a Grande Babilônia. Ela não era apenas uma construção de tijolos de barro vitrificados e portais de ouro. Ela era a manifestação máxima do orgulho humano organizado deliberadamente sem Deus. Seus jardins suspensos desafiavam as leis da gravidade e da botânica. Seus astrônomos mapeavam o céu com uma precisão matemática que assombra arqueólogos até hoje. Seus sábios codificavam leis e sistemas econômicos que influenciariam o mundo por milênios. Nabucodonosor, o arquiteto dessa glória, olhou para o horizonte de sua criação e disse a frase que define a rubris humana: "Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade?" Avancemos agora o relógio da história para o momento presente. Olhe ao seu redor. Torres de vidro e aço que arranham as nuvens, uma rede invisível de satélites e fibras ópticas que conecta cada pensamento humano em milissegundos. Inteligências artificiais generativas que processam mais informações em um piscar de olhos do que todos os escribas e sábios de Nabucodonosor poderiam em 10 gerações. Nós nos sentimos no ápice absoluto da civilização. Dominamos o átomo, editamos o código fundamental da vida através do DNA e planejamos seriamente a colonização de outros planetas. O homem moderno, do alto do seu império digital, sussurra a mesma frase de Nabucodonosor, talvez sem perceber o perigo: "Não é este o grande mundo que eu construí com a minha própria ciência?" A história não se repete de forma idêntica, mas ela certamente rima em uma cadência espiritual. E se eu lhe dissesse que o que Daniel, o jovem profeta exilado naquela Babilônia antiga, viu em suas visões e sonhos, não foi apenas uma sucessão cronológica de impérios mortos? E se o que ele realmente viu foi o DNA espiritual, político e tecnológico do nosso mundo hoje? E se a Babilônia nunca tivesse caído de fato, mas apenas mudado de endereço, de idioma e de tecnologia? Se você já conhece a linha do tempo clássica da história humana, através da estátua de Nabucodonosor, o ouro, a prata, o bronze e o ferro, hoje nós vamos mergulhar em águas muito mais profundas. Nós não vamos apenas olhar para o que aconteceu nos livros de história. Nós vamos usar as profecias de Daniel como um scanner, um espelho de alta resolução para o nosso tempo. Neste vídeo, vamos dissecar a Babilônia não como um ponto morto no mapa arqueológico do Iraque, mas como um sistema operacional que está rodando em cada smartphone, em cada governo e em cada sistema educacional agora mesmo. Vamos explorar a resistência de Daniel, o avanço da inteligência artificial, o colapso da moralidade absoluta e a geopolítica do fim dos tempos. O que Daniel realmente viu pode ser a chave para você entender o caos do século XXI. Para entender o que Daniel viu sobre o nosso futuro, precisamos mergulhar no que ele sobreviveu no seu presente. No ano 605 a.C., as tropas de Nabucodonosor invadiram Jerusalém. Mas o rei babilônico não buscava apenas ouro ou território, ele buscava o capital intelectual. Ele ordenou que levassem a elite jovem, os rapazes mais inteligentes, bonitos e nobres, para o exílio. Entre eles, Daniel e seus amigos. Aqui encontramos a primeira característica fundamental do DNA babilônico, que o mundo moderno herdou e refinou com perfeição cirúrgica: a desconstrução da identidade através do controle cultural. O objetivo estratégico da Babilônia era claro e cruel: remover o nome hebraico que os conectava ao Deus de Israel e substituí-los por nomes que honrassem o panteão babilônico. Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz, tornou-se Beltesazar, ou que o deus Bel proteja sua vida. O sistema queria apagar a origem divina de Daniel para torná-lo um súdito do Estado. A Babilônia moderna funciona da mesma forma. Ela não quer que você saiba quem você realmente é diante do Criador. Ela quer que sua identidade seja definida pelo seu consumo, pela sua orientação política, pela sua produtividade ou pelo seu perfil nas redes sociais. Ela quer que você seja o que o sistema precisa que você seja para funcionar. O segundo passo desse processo foi a doutrinação acadêmica intensa. Daniel e seus amigos deveriam ser educados nas letras e na língua dos caldeus por 3 anos.
Note que a Babilônia foi o primeiro império a entender que a guerra mais importante não é a de espadas, mas a de narrativas. Eles sabiam que se controlassem o que os jovens liam, o que estudavam e como interpretavam o cosmos, o Deus de seus pais seria apagado em apenas uma geração. Hoje, vivemos sob o mesmo cerco. O mundo moderno não precisa de soldados para nos levar ao exílio. Nós nos entregamos voluntariamente através das telas. A comida do rei no nosso tempo não é carne sacrificada a ídolos de pedra, mas a dopamina barata dos algoritmos que moldam silenciosamente nossos desejos, nossos medos e nossos valores éticos. O sistema educacional e a mídia de massa operam como os antigos sábios caldeus, estabelecendo o que é verdade, o que é aceitável e o que deve ser cancelado. Daniel, porém, propôs em seu coração não se contaminar. Ele entendeu que a resistência começa na mesa e no pensamento. Agora, precisamos olhar novamente para a famosa estátua do sonho de Nabucodonosor, mas sob uma lente diferente. Você se lembra? A cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro. Mas o ponto de conexão mais assustador com o nosso século está na base da estátua, os pés de ferro misturado com barro cozido. Na arqueologia e na engenharia, ferro e barro são materiais incompatíveis. Eles não formam uma liga metálica real. A profecia diz especificamente que eles procurarão misturar-se por meio de semente humana. Mas, como o ferro não se mistura com o barro, esses povos não se unirão. Por décadas, focamos apenas na divisão política das nações. Mas se olharmos para o DNA tecnológico de hoje, vemos algo mais profundo. Estamos vivendo a era do transhumanismo. O ferro representa a força bruta da tecnologia, do silício, dos algoritmos e da inteligência artificial. O barro representa a fragilidade da biologia humana, a nossa carne e o nosso sangue. O mundo moderno está tentando, desesperadamente e pela primeira vez na história, fundir os dois. Estamos falando de interface cérebro-computador, edição genética via CRISPR, para redesenhar a espécie e a busca por uma imortalidade digital. É a tentativa final da Babilônia de consertar a fragilidade humana com a força do ferro tecnológico. Contudo, a visão de Daniel mostra que essa mistura resulta em uma base instável. Quanto mais tecnológica a nossa civilização se torna, mais frágil ela fica. Somos gigantes de ferro com pés de barro. Nossa sociedade é capaz de enviar sondas para fora do sistema solar, mas não consegue resolver a depressão crônica, a solidão ou o colapso das famílias. Temos o poder de destruir a vida no planeta, mas não temos a sabedoria para manter a paz. O sistema babilônico moderno é uma construção monumental apoiada em uma contradição biológica e espiritual que não pode se sustentar por muito tempo. Se a visão da estátua era uma visão externa sobre a glória dos impérios, a visão que Daniel teve anos depois, registrada no capítulo 7, é uma visão de raio-x sobre a natureza espiritual desses mesmos poderes. Daniel não viu mais metais preciosos. Ele viu monstros deformados emergindo de um mar revolto sob uma tempestade cósmica. Ele viu um leão com asas de águia, um urso devorador e um leopardo com 4 cabeças. Mas sua atenção foi capturada por uma quarta besta, algo tão terrível que não havia animal na natureza para compará-lo. Era uma besta de ferro com 10 chifres. É aqui que o mistério se aprofunda. Daniel observa que entre os 10 chifres surge um chifre pequeno. Este chifre tinha olhos como olhos de homem e uma boca que falava com grande arrogância. Este chifre representa o ápice do sistema babilônico no fim dos tempos, um poder globalitário que não se contenta apenas com impostos ou territórios, mas que exige a alma humana. O que Daniel realmente viu quando olhou para este chifre com olhos humanos? Ele viu o advento do estado de vigilância total. Os olhos de homem simbolizam uma inteligência que tudo vê. No mundo antigo, um rei precisava de milhares de informantes. Hoje, a Babilônia moderna utiliza o reconhecimento facial, o rastreamento de dados em tempo real e o crédito social para monitorar não apenas o que fazemos, mas o que pretendemos fazer. A boca que fala arrogâncias representa o ataque frontal às leis divinas. Daniel diz que este poder pretenderá mudar os tempos e as leis. Estamos presenciando exatamente isso.
A desconstrução sistemática de verdades absolutas, a redefinição da natureza humana e a tentativa de apagar a lei moral de Deus da consciência coletiva. O sistema moderno é a Babilônia dizendo ao Criador que suas leis estão obsoletas e que o homem é o novo legislador do universo. Mas a visão de Daniel não termina na ascensão do mal, e sim na sua queda inevitável. E a forma como a Babilônia original caiu serve de aviso profético para a Babilônia moderna. No famoso banquete de Belsazar, o sucessor de Nabucodonosor, o rei decidiu cometer o sacrilégio final. Ele mandou buscar os copos de ouro que foram consagrados a Deus no templo de Jerusalém, para que ele, seus nobres e suas concubinas bebessem vinho enquanto louvavam deuses de metal, madeira e pedra. Foi um ato de deboche contra o Altíssimo, usando a tecnologia e os recursos que pertenciam ao sagrado. Foi naquele exato instante de embriaguez e orgulho que a mão misteriosa apareceu e escreveu na parede caiada: Mene, Mene, Tekel, Parsim, contado, pesado, dividido. O tempo daquele império havia acabado. Naquela mesma noite, os exércitos de Ciro entraram na cidade quase sem lutar, pois a arrogância babilônica os impediu de ver que o rio que os protegia havia sido desviado. O mundo moderno vive hoje o seu banquete de Belsazar. Estamos usando os recursos mais avançados da ciência e da inteligência para profanar a vida e zombar da ordem divina. Acreditamos que nossas muralhas digitais e nossos sistemas de segurança nos tornam invencíveis. Mas Daniel viu que o julgamento vem no momento da maior soberba. O clímax da visão de Daniel é a pedra. No sonho da estátua, uma pedra é cortada sem auxílio de mãos humanas, ou seja, uma intervenção puramente divina. Ela não atinge a estátua na cabeça ou no peito, mas sim nos pés. Ela acerta o ponto de maior fraqueza, a mistura incoerente de ferro e barro. Quando a pedra atinge a base, toda a estrutura colossal desmorona e se transforma em pó, que o vento carrega sem deixar rastro. Essa pedra é Jesus Cristo. O sistema babilônico moderno, com toda a sua sofisticação tecnológica, financeira e militar, é passageiro. Ele tem uma data de validade escrita na parede da história. Daniel viu o momento em que o ancião de dias se assentaria no trono e o julgamento seria aberto. Ele viu que, após o caos das bestas e o orgulho do chifre pequeno, o reino seria entregue aos santos do Altíssimo. Ele viu o domínio do Filho do Homem, um reino que não nasce da força militar humana, mas da justiça eterna de Deus. Então, o que Daniel realmente viu, no fim das contas? Ele viu que a história humana não é um ciclo sem fim de impérios, mas uma progressão em direção a um acerto de contas final. Ele viu a Babilônia antiga como o protótipo e o nosso mundo moderno como o produto final, pronto para ser julgado. Ele viu que o sistema babilônico é um mestre da ilusão, fazendo-nos acreditar que somos deuses enquanto nos escraviza. Mas a maior lição de Daniel não está no que ele viu, mas em como ele viveu. Daniel viveu no palácio mais luxuoso do mundo, mas sua janela estava sempre aberta em direção a Jerusalém. Ele serviu aos imperadores com excelência técnica, mas seu joelho só se dobrava diante do Deus vivo. Ele era o homem mais sábio da Babilônia, mas sua sabedoria vinha da oração e da revelação, não dos caldeus. Para nós que vivemos nesta Babilônia de alta tecnologia e baixa moralidade, o chamado de Daniel é urgente. Primeiro, recupere sua identidade. Você não é um consumidor, você é um portador da imagem de Deus. Segundo, tenha discernimento alimentar e intelectual. Cuidado com o que você permite que entre em sua mente através das telas, pois essa é a moderna comida do rei. Terceiro, não se impressione com o ferro tecnológico. Ele é forte, mas não tem vida e não pode salvar sua alma. E finalmente, coloque sua esperança na pedra, não na estátua. O Império Moderno pode parecer invencível com seus satélites e algoritmos, mas ele continua sendo Babilônia. E o destino de toda a Babilônia é cair. A pergunta que resta para cada um de nós é simples, mas eterna. Sua vida está edificada sobre os pés de barro deste sistema que está prestes a ruir? Ou você está firmado sobre a rocha que esmiuçará todos os impérios? Obrigado por acompanhar este roteiro profundo aqui no canal.
A história está sendo escrita diante dos nossos olhos, e Daniel nos deu o mapa para não nos perdermos no deserto do exílio moderno. Se este conteúdo expandiu sua visão, deixe seu comentário, curta e compartilhe com outros exilados que precisam despertar. Mantenha seus olhos na pedra e seu coração no reino. Até o próximo vídeo.